E aí, galerinha do Mundo Edu, eu sou o Gui, aqui do Mundo Matemática, e a aula de hoje vai ser sobre logaritmos. Roda a vinheta. Logaritmos é uma parte da matemática que o pessoal tem bastante dificuldade. Sabe por quê? Porque a maioria do pessoal não sabe o que é um logaritmo. Lembrando da equação exponencial, se eu perguntar para vocês assim, ó, qual é o valor de x, de tal forma que 2 elevado na x resulte no número 8. Resolvendo essa equação exponencial por uma redução à mesma base, a gente não vai ter 2 elevado na x igual a 2 ao cubo? Pois é, bases iguais, a gente cancela as bases e iguala os expoentes, portanto, o x vai ser igual a 3. Mas, Gui, aonde se encontra o logaritmo nesse caso? Meus queridos, o logaritmo é o x, é o nosso expoente da equação exponencial, é a nossa incógnita. Expoente e logaritmos são sinônimos, é a mesma coisa. Então, qual é a definição de logaritmos? Vamos pegar dois números reais A e B, com A positivo e B positivo e diferente de 1. Chamamos de logaritmo de A escrito em uma base B, todo número x, C e somente C, esse B elevado na x for igual a A. Meus queridos, vários problemas do Enem a gente pode resolver apenas aplicando essa definição de logaritmo. Então, vamos resolver um exemplinho aqui para te ver como aplicar essa definição na prática. Acompanhe comigo o exemplo. Vamos calcular o logaritmo de 81 escrito em uma base 3. Como é que a gente faz o cálculo? Vamos escrever log de 81 na base 3 igual a x. Pessoas, esse nosso x, o valor que a gente quer encontrar, é o nosso logaritmo. Agora, como é que a gente faz para resolver esse problema? Aplica a definição. Se log de 81 na base 3 é igual a x, então 3 elevado na x vai ser igual a 81. Acabou o logaritmo. A gente entrou numa equação exponencial que podemos resolver simplesmente reduzindo a mesma base. O 81 não é 3 elevado na quarta? Como fica a nossa equação? 3 elevado na x igual a 3 elevado na quarta. Bases iguais, cancelamos as bases, igualamos os expoentes, logo o nosso x, que é o nosso logaritmo, vai ser igual a 4. Sabe qual é o problema da dificuldade que o pessoal tem em aprender logaritmos? É que passam uma tabela com 30, 40, 50 propriedades diferentes para vocês decorarem. Não! Eu estou aqui para te mostrar que para te resolver qualquer problema de logaritmo no Enem, basta saber 3 coisinhas que a gente vai dividir em 7. A primeira é definição do logaritmo, a segunda é 3 consequências da definição e a terceira é 3 propriedades operatórias dos logaritmos. Vamos para as 3 consequências da definição dos logaritmos, então. Consequência de número 1. Quando a gente tiver o logaritmo de 1 escrito em uma base B qualquer, o resultado dessa operação é 0. Ou seja, logaritmo de 1 escrito em uma base 2 é 0. Logaritmo de 1 escrito em uma base 5 é 0. O logaritmo de 1 escrito em uma base qualquer que seja vai ser igual a 0. Logicamente que pelas condições de existência dos logaritmos, esse b, que é a base do logaritmo, não pode ser um número negativo e muito menos um número 0. Ele pode assumir qualquer valor real diferente de 1 e maior do que 0. Belezura? Consequência de número 2. Sempre que tivermos o logaritmo de um número b elevado num expoente n na base b, a resposta dessa operação vai ser o próprio expoente n. Ou seja, sempre que a base do logaritmo for igual ao seu logaritmando, o resultado é o expoente do logaritmando. Como exemplo, se eu tiver o logaritmo de 15 elevado ao quadrado em uma base 15, a resposta é 2. Sempre que a base for igual ao logaritmando, a resposta é o expoente do logaritmando. Consequência de número 3. Sempre que tivermos o logaritmo de b escrito na mesma base b, a resposta vai ser igual a 1. Sim, quando a base do logaritmo for igual ao seu logaritmando, a resposta sempre vai ser igual a 1. Como exemplo,
Vamos tomar o logaritmo de 2 escrito na base 2. Resposta 1. O logaritmo de 5 escrito em uma base 5. A resposta é 1. O logaritmo de 10 escrito em uma base 10 vai ser também igual. Meus queridos, eu preciso destacar com vocês os dois sistemas de logaritmos principais aqui na matemática, que são os logaritmos decimais e os logaritmos naturais. Agora, o que são esses logaritmos decimais? São todos os logaritmos cuja base é o número 10. Ou seja, o log de A na base 10 é um logaritmo decimal. Normalmente, eles representam o log de A na base 10 simplesmente como logaritmo de A. Sempre que não aparecer a base no logaritmo, a gente considera essa base como sendo 10. Agora, o que são esses logaritmos naturais? São todos os logaritmos que possuem como base o número irracional e. Sim, o logaritmo de A escrito em uma base e vai ser um logaritmo natural. Normalmente, os logaritmos naturais não são representados por log de A na base E. Eles são representados simplesmente por ln de A. O que significa esse ln? Logaritmo natural. Reparem que não está aparecendo o ezinho como base. Sempre que aparecer o ln, tu já deve considerar a base desse logaritmo como sendo um número e. Agora, um exemplo para aplicar aquela definição, verificar aí a base do logaritmo e verificar se precisamos de alguma consequência para achar a resposta. Na escala Richter, a magnitude m de um terremoto está relacionada com a energia liberada E, em joules, pela equação log de E igual a 4,4 mais 1,5 vezes m. Se um terremoto registrou m igual a 6,4, então a energia liberada E foi D. Reparem na nossa equação que não aparece a base. Então tu tem que ter na cabeça que quando não aparece a base, essa base é o número 10. Qual é a única coisa que devemos fazer para determinar a nossa energia E? Não basta substituir na nossa fórmula o m por 6,4? Então, como fica a nossa equação? Logaritmo de E vai ser igual a 4,4 mais 1,5 vezes 6,4. A primeira operação que devemos resolver é a multiplicação. 1,5 vezes 6,4 dá 9,6. Logo, eu vou ter logaritmo de E igual a 4,4 mais 9,6. 4,4 mais 9,6 não dá 14? Como fica então? Logaritmo de E vai ser igual a 14. Agora eu te pergunto, como que a gente faz para isolar aquele E? Não basta aplicar a definição? Não se esqueçam que a base desse logaritmo é 10. Ou seja, a gente vai pegar esse 10, passar para o outro lado como base do 14 e igualar a x. Logo, eu tenho 10 elevado na 14 igual ao x, que nesse caso é o E. Gabarito da questão, letra D. Esses problemas, que eles relacionam energia liberada de terremotos, vêm caindo com frequência nas nossas provas do Enem. Então fiquem ligados aí, porque é uma questão quase certa para cair na tua prova. Bom, na aula de hoje falamos sobre a introdução dos logaritmos, falamos sobre a sua definição, as suas consequências de definição e também comentamos um pouquinho sobre os sistemas de logaritmos, aqueles dois sistemas principais, que são os logaritmos decimais e os logaritmos naturais. É isso aí, sigam o plano de estudo de vocês e vamos juntos ao topo do Enem. Um grande beijo e até a próxima. Mas eu sou de humanas! Para que eu tenho que aprender logaritmo? Imbecil. Porque mesmo sendo de humanas, o Enem cobra logaritmos. Se inscrevam no nosso canal.